Olá, crianças, bom dia. Eu sou a professora Vivian, professora de artes, e hoje eu vou utilizar o sistema Mackenzie de ensino para a minha aula de arte. E hoje nós vamos falar sobre linhas, imaginação e música responsivas. Por onde começar? Você sabia que em uma folha em branco podemos contar uma história inteira? Já sei. Você pensou em escrever uma história. Sim, podemos preencher uma folha em branco com uma escrita, ou seja, uma história escrita. Mas também podemos preencher com uma história feita com imagens e palavras, como uma história em quadrinhos. Nas histórias em quadrinhos, as imagens são organizadas em diferentes quadradinhos e há balões que dão os detalhes de que está acontecendo. Já sei, tive uma ideia. Linhas que compõem uma história. Para fazer uma história em quadrinhos, vários tipos de linhas podem ser usados. Nas histórias que você viu, foram utilizadas linhas retas, onduladas, tracejadas e quebradas. O contorno dos quadrados que dividem os momentos da história, foi feito com linhas retas. Um balão é feito com linhas quebradas e outros com a linha ondulada. A linha tracejada também aparece na primeira parte da história, quando o rapaz lança o avião de papel. Uma história imaginada. E se quisermos contar uma história em um palco? Por onde começar? Para encenar uma história, podemos usar nossa imaginação. Você já deve ter brincado em faz de conta. Podemos fazer de conta que a tenda de lençóis é um castelo, ou que o cavalo da mocinha é uma vassoura. No teatro, o ator faz algo parecido. Ele faz de conta que está vivendo uma história imaginada. Por isso, ele pode mudar sua voz, usar uma roupa diferente e fazer de conta que o palco é, em verdade, o lugar onde essa história acontece. Um navio, um castelo, um país distante. Vocês sabiam que músicas também contam histórias? Podemos contar uma história com uma música. Há várias formas de fazer isso. Uma delas é criar uma música em que uma pessoa fala e a outra responde, ou seja, uma música responsiva. Essa música é muito comum em canções de roda ou em parlendas. São músicas feitas para brincar. Veja esse exemplo. A barata. A barata diz que tem 7 saias de filó. É mentira da barata, ela tem é uma só. Ha, 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 ho, ho, ho. Ela tem é uma só. Ha, 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 ho, ho, ho. Ela tem é uma só. A barata diz que tem um sapato de veludo. É mentira da barata, ela tem é o pé peludo. Ha, 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 ho, ho, ho. Ela tem o pé peludo. Ha, ha, ha. Ho, 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 ela tem o pé peludo. Esta cantiga é de domínio público. Quantas formas de contar uma história, não é? Sim, pois além de Deus ser muito criativo ao nos criar, Ele também nos deu bastante criatividade. Usamos essa criatividade para fazer muitas coisas, e uma delas é contar histórias. Quando relacionamos a capacidade de contar história e a criatividade que Deus nos deu, produzimos belas obras de arte. O que você aprendeu? As linhas são elementos importantes na criação de histórias em quadrinho. No teatro, o autor usa a sua imaginação para encenar uma história. A música respositiva é uma música em que uma pessoa pergunta e a outra responde, ok? Vamos fazer. Crie uma história em quadrinhos.
no quadro abaixo. Utilize as linhas retas, tracejadas, onduladas e quebradas. Apresente a sua história ao seu professor e aos seus colegas de classe. Agora, você e seus colegas irão criar uma história com os objetos tirados de uma caixa. Seguindo a orientação do professor, você deverá pegar um objeto da caixa e criar uma pequena história em que esse objeto seja utilizado. Como nós estamos em distanciamento social, nós não vamos utilizar a caixa. Eu já disponibilizei aqui os objetos. Eu quero que vocês escolham 6 objetos para você inventar a história dos objetos que eu disponibilizei aqui na nossa videoaula, tá? E essa é a nossa aula de hoje. Fica com Deus, um beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau.